galerinha, tudo bom com vocês? Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio diferente porque eu não vou mostrar um sketchbook meu convencional, mas sim um sketchbook que eu tô fazendo mais pra faculdade, porque eu tô tendo aula de desenho de observação, então... E são desenhos que eu sinto orgulho deles, então eu quero muito mostrar pra vocês. Agora eu tô fazendo a capa que, tipo, não vou desenhar muita coisa na capa, só vou escrever mesmo. Mas eu achei interessante mostrar o processo pra vocês. Agora que minha semana de provas acabou e eu tô mais livre praticamente, as férias são daqui a pouco. Não, eu ainda não estou de férias, porque as minhas férias vão ser só dia 16. Ai, que ódio, mas tá chegando, pelo menos, tá chegando. E com as férias chegando, eu vou tentar trazer mais conteúdo pra vocês. Não só mostrando sketchbooks e minhas artes, etc, mas também atualizando meus projetos, explicando mais algumas coisinhas que também seria interessante de trazer pro canal. Mas é muito doido eu perceber que eu já tô no final do primeiro período, daqui a alguns meses eu já vou pro segundo, e esse ano tá passando muito rápido. Tipo, nossa, ele passou num piscar de olhos, porque, meu Deus, já tá acabando o primeiro período. Eu vou falar um pouco de como foi o meu segundo trimestre. A minha matéria favorita do segundo trimestre, além dessa, foi História da Animação. Porque além de ser um assunto que eu domino, porque eu adoro animação, eu amo saber da animação, ainda mais se for animação brasileira, é literalmente saber da história da animação. Então, tipo, foi muito legal saber como... o processo, né? E foi incrível fazer a prova, meu Deus, incrível! Ai, eu vou sentir falta dessa matéria, eu confesso. Agora chega de enrolação e vamos logo pros desenhos. Esse aí foi o nosso primeiro desenho. O professor tinha dito pra gente que era pra fazer linhas. Então a gente fez em vários ângulos, várias formas assim. Tipo, foi bem simples, mas foi bem legal e foi bem divertido pra gente começar a fazer essas linhas mais retas e não ficar só tudo embaralhado. Depois das linhas, vem o que? As formas. Então, começamos pelas linhas e depois, finalmente, vamos desenhar formas depois. Enfim, ele botou um monte de cubo pra gente ficar desenhando. E sim, começamos pelos cubos. Depois vocês vão ver o resto das coisas e dos objetos, mas por início foram só cubos. Aqui ele adicionou mais e mais cubos pra gente ficar desenhando. Eu confesso que nesse primeiro dia foi bem chato, porque... Nossa, cubo, nossa, que chatice. Foi bem difícil desenhar, na verdade, foi, tipo, bem complicado. Ainda mais nesse daqui, que ele literalmente botou prismas pra gente ficar desenhando. Então, tipo, dificultou ainda mais a parada. Foi uma aula até que bem chatinha, essa primeira. Mas foi interessante pra desenhar formas, e aqui temos o dever de casa, porque ele dá dever pra passar em aula e deveres pra passar em casa, e foi um dia que eu fui na psicóloga, e aí eu tive que desenhar os objetos. Então eu desenhei um abajur. Incrivelmente eu decidi apelar, porque eu ainda não tinha desenhado o cilindro naquela... O professor não tinha passado pra gente desenhar cilindro, então eu apelei um pouco no dever de casa e eu fiz esses objetos cilíndricos. Bem incrível, bem revolucionário. Eu adorei como é que ficou os objetos e eu gostei. E tem esse daqui que eu fiz com os livros, eu usei uns paralelepípedos. Não tá a melhor coisa do mundo, mas eu gostei de como ficou. Foi bem legal desenhar uma prateleira e desenhar o contraste dos objetos com as prateleiras e os negócios. Enfim, agora estamos indo para nossa segunda aula. Nessa segunda aula, os alunos tiveram que trazer vários objetos de casa pra gente ficar desenhando. Tanto que tá cheio de objeto aqui que o povo trouxe, nenhum foi meu no caso. A gente tem uma escova, a gente tem essa estátua, a gente tem um ovo de plástico, o crânio de cachorro. Sim, trouxeram o crânio de cachorro e o dado. E aí, os objetos podiam ou trocar de perspectiva ou podiam trocar de objeto. Tipo, aqui o ovo de plástico e o dado ficaram, mas tem coisas novas, como esse
a sacola da Boticário, a garrafa e esse negócio de arquitetura, porque a gente fazia os desenhos de observação numa sala de arquitetura. Um mini fan fact um pouco. Era bem legal. Temos esse desenho que aí os objetos eram todos diferentes. Um estojo, uma câmera, um livro, um caderno e uma régua. Foi esses aí eu tinha o livro era meu. Foi bem legal. E por último, a gente teve a fita e o óculos, que do nada decidiram remover os objetos, a gente só desenhar 2 objetos e aí ficou por assim dizer, tá ligado? Ficou assim, eu gostei bastante dos desenhos assim, desses dias, né? E aqui temos os deveres de casa do segundo dia, que o primeiro foi fazer um objeto retangular, porque ele pediu meio que 4 objetos, um prismático, um retangular, um cilíndrico e um orgânico. E sim, esse é o Diário de Banana 19 e esse Diário de Banana eu li. Então sim, eu li todos os Diários de Banana. Beijos. Outro fun fact of my life. Eu sou viciada no Diário de Banana, aliás. Esse daqui foi o objeto cilíndrico, que era uma caixa de panetone, aqueles panetone bite, aqueles panetone que são pequenininhos. Ficou bem legal, eu fiz uns 3 e eu também fiz 3 desse objeto aqui. Eu jurava que não teve um objeto retangular, mas eu felizmente achei em casa. E aqui estão todos os objetos juntos. Eu adicionei uma mini bolinha de basquete que eu usava mais como stress ball. E eu fiz o contorno orgânico ali, porque o professor pediu fazer a silhueta, fazer o negócio. E, obviamente, como não coube, eu fiz um monte de desenho só pra fazer em outra perspectiva, né? E não é que deu bom? Não é que deu bom? Ficou bem legal. Agora, vamos para a terceira aula, que tem um tópico que eu amo muito, que é começar a fazer 2 coisas que eu não sabia fazer. Que primeiro era cenário e perspectiva. Então, são 2 coisas que, nossa, eu comecei a treinar. E, cara, pra um primeiro desenho de perspectiva, isso ficou muito bom, tá? Isso ficou muito bom. Ficou bom demais. Eu me senti muito orgulhosa desse desenho. Com prazer. E esse daqui não ficou tão bom e não dá pra ver tanto, mas era o desenho da aula, praticamente. Ele deu uma aula de perspectiva nesse dia. Foi incrível! Enfim, agora vamos pro mais difícil. A gente teve que sair e a gente teve que desenhar perspectiva de lugares. Então, eu tive que fazer a perspectiva do corredor da minha faculdade. No caso, a perspectiva do 3º andar do bloco C, que é onde tá localizada a minha sala. Esse daqui eu gosto mais. Eu gosto mais desse, porque eu fiz as personagens se divertindo e eu achei mais legalzinho. Ficou muito mais bonitinho, gostei mais. Eu achei mais... Eu preferi mais, ficou mais legalzinho. Esse aqui foi bem divertido. A minha amiga, eu me lembro que ela fez Saru dançando, porque ela apareceu do nada, nosso professor de história da animação. E esse daqui eu fiz em casa, só que era pra ter feito em aula, só que não deu tempo, então eu tirei foto e aí eu fiz em casa. Ou seja, esse dia não teve deveres de casa. Mas ficou muito legal, ficou uma gracinha, enfim. Agora vamos para a 4ª aula. Essa aula, eu confesso que foi um desafio pra mim, porque é tecido, cara. Se eu não sabia de muita coisa, imagina tecido, cara. Eu quase não desenho ou não treino tanta coisa de tecido. Eu acho que é uma coisa que eu só me preocupei esse ano, como a maioria das coisas. Eu comecei a me preocupar mesmo desenhando esse ano. Cara, eu não tinha tanto senso de urgência. Me arrependo um pouco, mas enfim. Esse segundo ficou melhor do que o primeiro. E esse daqui foi o mais difícil, porque eu tive que pintar tecido escuro. Então eu tive que usar aqueles lápis mais escuros, tipo 4B, 6B, etc. 5ª aula, e essa foi bem interessante, porque nós começamos a desenhar pessoas. E a primeira cobaia pra isso foi a minha amiga. Ela se voluntariou pra ser modelo, a Luana. Então eu desenhei ela. Ficou bem legal. Ficou muito legal. Eu gostei bastante de como ficou. Aqui temos o segundo aqui. Eu acho que a única parte que eu não gostei foi o cabelo, porque o cabelo dele foi bem difícil de desenhar essa parte de franja. Mas acho que de resto ficou bem legal. Mas acho que dos meus desenhos é um dos menos que eu gostei. Tipo... Enfim. Temos o meu motivo de orgulho, que é o desenho que eu fiz da Sirius.
Cara, ficou muito bonitinho. Eu adorei esse desenho. Eu fiquei tão feliz com esse desenho que eu postei no status do Zap. Tipo, nossa, que desenho bom, que desenho bonito. Cara, esse desenho é maravilhoso, gente. Eu amei como é que ele ficou. Amei. Esse daqui, ele é meio a meio. Por quê? Eu não gostei como o Lost, que esse moleque aqui de preto ficou. Eu achei... Cara, eu gostei da anatomia, mas não gostei do rosto. Enquanto esse segundo aqui, eu gostei até, ficou legalzinho. Mas, tipo, é um desenho que eu achei memé. Eu fiquei satisfeita e insatisfeita com ele ao mesmo tempo. Enfim. E aqui temos um desenho que pra mim foi mais difícil, porque além de serem 3 pessoas, eu tive que desenhar o cara que tava de costas. Então, tipo, nossa, desenhar alguém de costas, oh my god. Eu acho que a parte de desenhar o cabelo de costas foi mais difícil. Mas desenhar as outras garotas não foi tão difícil assim. E eu comecei a desenhar corpos mais gordinhos. E eu tô muito feliz disso. Porque era uma coisa que eu tava querendo realmente treinar esse ano. Que é desenhar corpos mais gordinhos. E eu consegui fazer isso. Eu tô orgulhosa de mim mesma. Ai! E agora começou a melhor parte, que são os deveres de casa. Eu gostei bastante de fazer isso. Essa foto aqui foi de uma feira que eu fui. Aí eu fiz a mulher vendendo pra outra mulher. Eu desenhei até as frutas. Ai, cara, fazia muito tempo que eu não ia numa feira. Foi bem divertido. Eu gostei bastante. Porque me remete à minha infância, tá ligado? Eu acho isso mó legal. Desses deveres de casa que eu mais gostei, que foi esse desenho aqui. Que foi o desenho do meu priminho de 2 anos, chamado Gustavo. Que na verdade é um dos gêmeos, né? Eu tenho 3 primos, que é Bernardo, que é o mais velho, Gustavo e Gabriel. Aí eu desenhei ele. E eu consegui juntar perspectiva e ser humano ao mesmo tempo. Ficou muito legal, eu adorei esse desenho. Tipo, eu amei. Aqui temos um desenho que foi uma foto que eu peguei da galeria mesmo. Que foi uma viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul. E aí eu fiz um passeio que tinha um restaurante italiano e eles estavam tocando essas músicas tradicionais do Rio Grande do Sul, que são músicas gaúchas até. E eu gostei de como ficou o fundo, de como ficou os elementos, de como ficou todos os elementos. Ficou bem legal. Eu gostei bastante desse. Tipo, no início eu não gostei, mas agora eu tô gostando mais um pouco. Enfim, aí começou os desenhos de faculdade, porque eram 3 fora da faculdade e 3 dentro da faculdade. Então, eu aproveitei pra desenhar mais corpos gordinhos, pra treinar mais isso. E, cara, ficou bem legal até. Eu só não gostei muito de como ficou o fundo, de como ficou as folhas. Eu achei bem rushado, sabe? Bem feito nas pressas. E ignora essa Kuroma. Essa Kuroma ficou horrível, mas era pra ser a Kurumi. Porque ela tava com o chaveiro da Kurumi. Esse desenho eu gostei bastante, porque eu meio que treinei perfil, então ficou muito legalzinho. E deu certo, tá ligado? Eu treinei perfil, deu certo. Então ficou muito legal. Eu só achei a mochila grande demais pra foto original, porque a mochila é menorzinha. E temos esse, que eu gostei até de como ficou. Tipo, não é o melhor, mas também não é o pior, eu achei ele bem legal. Que era uma mulher que tava mexendo no celular ou em alguma outra coisa no bosque. E esse foi o último dever de casa. Agora vamos para a aula que eu mais me surpreendi de todos os tempos. A aula 6, que ele ensinou a gente a como fazer uma cabeça anatomicamente correta. E aí ele falou pra gente desenhar os rostos de pessoas que estavam perto. Então eu decidi fazer um realismo e deu até que certo. Um semi-realismo assim, ficou muito legal. Essa aqui é minha amiga Luana, né? Ela ficou muito bonitinha aqui. Cara, ficou muito bom. E agora tá sendo provado, gente, um autorretrato! Sim, ele pediu pra gente fazer um autorretrato. Eu peguei uma foto de perfil do meu Instagram e aí eu me fiz. Ficou legal. Não ficou tão foto quanto o meu. Cara, ficou muito bom. Eu tô muito orgulhosa desses desenhos assim. E é isso. O caderno acabou por aí, porque o próximo dia vai ser o dia que eu vou ter que entregar esse caderno. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Tchau!